É um prazer para mim estar aqui hoje. Não sabia muito ao que vinha, porque me disseram para aí há 3 semanas atrás que tinha que vir falar sobre o Festival de Paredes de Coura. E eu disse, está bem, eu vou, porque pensei que depois até poderia vir um amigo meu, o Jó, o Filipe ou o João, que esses é que são agora os que lideram o festival, porque eu agora já estou na reforma. Depois, durante a tarde, também queria preparar melhor isso, não consegui porque tenho 2 filhos. Hoje a minha mulher quis ir para as compras, mas eu também antes de vir disse-lhe uma coisa. É muito bom a gente ter alguém para atribuir culpas. E disse-lhe assim, se isto correr mal, já sabes que amanhã vou dizer que a culpa é tua. E então não tive tempo para preparar isto. Podia arranjar um PowerPoint, que era muito mais simples, uma muleta porreira, mas não. Então fui lá a uma caixa de cartão do Pão de Ló e tenho aqui a minha cábula para falar do Festival de Paredes de Coura. E isto também é tecnologia. O tempo não me importa, porque eu não me consigo organizar, sou completamente desorganizado, portanto nem vou olhar para aquilo. Mas porque é que isto é tecnologia? É uma coisa que eu aprendi, a única coisa que aprendi com o meu professor do décimo ano de Filosofia, que ele disse assim, a tecnologia é a aplicação prática da ciência. Portanto, isto é papel, para chegar ao papel também aplicar um conhecimento, portanto é tecnologia. Já está cumprido. Entretenimento, basta a minha pronúncia para a malta se rir. O design está por todo lado, portanto vou cumprir facilmente todos os requisitos. Agora também era normal eu entrar aqui numa elegia sobre como é que o festival nasceu. E eu vou-vos dizer uma coisa. Olha, nasceu, isto é verdade, nasceu do vazio e do nada. E vocês passarão já a perceber. Nasceu do vazio e do nada porquê? Porque nós na altura éramos miúdos, jovens, estávamos em Paredes de Coura, não havia nada para fazer, é mesmo isso, não havia mesmo nada para fazer, e se não havia nada para fazer, naturalmente que havia espaço para a criatividade, para fazer coisas. Depois também havia o quê? Pasmo. Que hoje não há tempo, hoje as pessoas não podem pasmar. Hoje temos todos que ser frenéticos, temos todos que ser modernos. Quando o Ionesco, o dramaturgo, dizia, e eu sigo isto à risca, que dizia o seguinte, ser moderno é estar ultrapassado. Mas nós temos que estar sempre muito mais à frente. Portanto, o que é preciso muitas vezes, e dizer às pessoas, dizer aos criativos, dizer a toda a gente, é preciso pasmar. O pasmo é a melhor coisa, é um dos principais fatores da criatividade. Depois nasceu do amor à música, ou seja, eu costumo dizer que nós éramos filhos daquela geração do pop-off, que serviço público às 4 da manhã, e nós ficávamos lá todos para ver os videoclipes, que era uma coisa perfeitamente, na altura era uma coisa nova. Era naqueles tempos em que alguém vinha ao Porto, metia-se no autocarro da rodoviária, vinha de Paredes de Coura, Ponte Lima, Barcelos, Famalicão, Trofa, demorava 4 horas. Chegava ali à Tubitec, pode-se dizer marcas, não pode? Também me disseram, quando perguntei, não podes falar de religião, não podes falar de política, eu pensei assim, então que são tão modernos, censura por todo o lado, mas pronto. Então, vinha à Tubitec e depois regressávamos para casa e tratavam-se os discos como deve ser, tratava-se a música quase de forma religiosa, havia um que comprava cassetes, gravava para todos, não emprestávamos as cassetes porque depois muitas delas vinham com a fita cortada e um gajo ficava chateado e então era esse amor à música que nos levou a fazer o Festival de Paredes de Coura. Eu tinha uma banda ridícula que se chamava Os Boca Vaca, tiveram que gramar connosco até ao 3º festival, depois disseram assim, opa, agora não dá mesmo, aquilo era mesmo muito mau. Então, depois nasceu também de quê? De outra qualidade, que hoje também é quase crucificada, que era a ingenuidade. Nós chegámos em 95 a reunir com o Álvaro ali no Porto, porque queríamos uma banda americana e como tu tinhas estado em Los Angeles, tu é que ia-nos trazer a banda. Lembras-te disso? Depois íamos para Lisboa num carro comercial, era eu, o João, o Filipe e o João, carro comercial, 2 à frente e 2 atrás. Nas áreas de serviço, trocávamos.
chegávamos lá, às cervejeiras, a dizer que o nosso festival era o mais importante do mundo. Eles perguntavam, mas e tem estudos de impacto mediático? E nós, que estudos de impacto mediático? Que estudos de impacto mediático? Nós somos os melhores do mundo. Mas dizíamos aquilo de uma forma tão convicta que as pessoas chegavam a acreditar. Houve uma vez numa empresa, também numa cervejeira, que nos prometeram um patrocínio quase até para aí 2 semanas antes. Chegaram lá, o senhor nos mudaram para o departamento das águas, cortaram-nos o patrocínio. Eu saí de lá aos gritos pelas escadas abaixo, a chamar-nos capitalistas, que eram uma pouca vergonha. Tempos maravilhosos, mas nasceu mesmo desta ingenuidade. E o que falta a esta malta hoje é a ingenuidade. Agora, ingenuidade não é ser idiota, é acreditar muitas vezes nas coisas, como alguém há bocadinho dizia, de uma forma convicta. E essa ingenuidade, eu acho que crescemos muito com ela e foi maravilhosa. Agora, poderão dizer que às vezes também éramos um bocadinho ridículos, mas continuem a acreditar na ingenuidade. Depois nasceu da ousadia. Porquê? Porque nós tínhamos a ideia da música independente, chegámos à 3ª edição, houve uma divisão completa na organização, porque alguns não queriam dar o passo na internacionalização, porque significava o quê? Venda aos interesses capitalistas, bilhetes, sponsors. Eu ainda me lembro de uma história. Porventura, o cartaz mais bonito que nós tivemos. Pela primeira vez, uma marca de cerveja deu-nos na altura, ainda não sei se eram escudos ou euros, deram-nos 15.000 euros, que era muito dinheiro. E eu nessa altura não tinha ido a Lisboa, e quando eles regressaram lá no Café da Terra, já trazíamos uma amostra do cartaz. Coisa maravilhosa. E eu impliquei a noite toda porque queria que o símbolo da cervejeira fosse mais pequeno. Ou seja, nós queríamos o dinheiro, mas depois tínhamos aquela ingenuidade bonita de não querer as marcas. Queríamos o dinheiro das marcas, mas queríamos as marcas pequenino, com o logotipo, para não ser acusado de nos vendermos aos interesses do capitalismo. Depois também, mas ousadia porquê? Porque a partir de certa altura nós tínhamos que dar o passo da internacionalização. E aí já implicava booking, já implicava patrocínios, e então nós fomos, como deve ser, fomos a Lisboa falar com umas pessoas da altura que dominavam o mercado, que era o Luís Montes, o Álvaro Cobões, o Ricardo Casemiro. Depois mais tarde trabalhámos com todos eles. Nunca houve stress, quando alguns diziam que, devido ao seu feitio, que era muito problemático trabalhar com essas pessoas. Trabalhámos com todas as pessoas. Mas ao ponto de que éramos ingênuos, recebemos nessa altura uma proposta para trazer grandes headliners, mas o que é que acontecia? Nós não tínhamos dinheiro, poderíamos perder o quê? O controle. Nunca o quisemos, ou seja, nós nunca aceitámos ficar, mesmo nessa altura, ficar atrás do palco. E conseguimos convencê-los a criar uma parceria de modo a que o nosso idealismo fosse respeitado, e conseguimos. E isso também é uma vitória, porque apesar de tudo as pessoas respeitavam-nos muito. Depois nasceu da amizade que havia entre todos, e a amizade, ao contrário do que as pessoas pensam, eu estou farto de dizer isso, é também perceber os defeitos dos outros. Eu agora, por exemplo, estou na Câmara e muitas vezes as pessoas têm tendência a dividir os bons e os maus. Isso é o pior erro que se pode cometer numa organização ou numa empresa, seja o que for. As pessoas são elas e os seus defeitos. E se nós estamos à espera que as outras pessoas não tenham defeitos, esqueçam, temos que trabalhar com os defeitos das pessoas. E como nós, quando fazia parte da organização, já nos conhecíamos muito bem uns aos outros, aquilo funcionava na perfeição. E depois a amizade também, em que sentido? A amizade muitas vezes é um amor que que se perdura, que nunca morre. E a amizade não era só entre os sócios e as pessoas da organização. A amizade ia a este ponto, que era: o senhor das sandes esquisitas não se safou, estava longe do palco. No final era preciso cobrar, mas no meio daquela azáfama toda nós conseguíamos reunir a meio para tratar do caso do senhor das sandes exóticas que não conseguia vender. Ou seja, isto também mostra preocupação com as pessoas.
Depois nasceu das pessoas, e este é o exemplo mais concreto que eu posso dar. Foi para aí há 3 anos, fizemos 10 anos. E como vocês sabem, as pessoas pensam que as pessoas que trabalham na organização do festival que se divertem, não, aquilo é como trabalhar numa fábrica, a gente anda ali 4 ou 5 dias que nem se consegue divertir, no último dia mais um bocadinho porque as coisas já estão controladas e conseguimos ver as bandas. Mas um exemplo concreto, telefona-me o Filipe e diz-me assim para mim, que eles tratam-me com alcunha, Cole, és sempre a mesma Pi. E eu disse-lhe assim, porquê Filipe? Porque são 4 horas, estamos aqui para partir o bolo e tu não estás aqui. E eu disse-lhe assim, olha, eu estou a fazer aquilo que vocês fazem e estou a fazer aquilo que tornou o Festival de Paredes de Coura grande. Porquê? Porque estava a tratar das pessoas com carinho. Qual era o facto? Havia um baterista, que eu acho que era o David Pires, que era dos Pontos Negros, mas que foi a Paredes de Coura com um projeto de jazz. Chegou às 2 da manhã, esqueceu-se ou perdeu os amigos, não tinha onde ficar. Eu disse assim, opá, não tens problema, levo para a minha casa. Foi para o escritório. Dormiu lá e eu disse assim ao Filipe, quando ele disse, estou a tratar pela imagem do festival, que é o marketing. Que hoje que as empresas não ligam muito, isto é marketing, mas não é marketing, como é que é dizer, a priori, é uma coisa que resulta da bondade das pessoas. E este exemplo de pôr o baterista a dormir repetiu-se depois mais uns anos, que no final, no final do festival, aparece mais um amigo que vai dormir na minha casa. Aqui há 2 anos veio outro amigo e o meu sogro disse-me assim, mas você conhece o rapaz de algum lado? Não. E então disse-lhe o meu sogro, então fecha a porta da cozinha para ele ir às facas, que não sabíamos se era um serial killer. Ou seja, vai sempre para dentro de casa. E é este amor, é esta amizade que torna o Festival de Paredes de Coura grande e as pessoas pensam que isto são génios que estão lá atrás e que são pessoas muito inteligentes. Não, é a bondade, é o amor. Deviam fazer um TEDx sobre o amor. Depois, outra coisa que e isto já é até na lógica empresarial já aceito com alguma seriedade, que é a inquietude. Mas Paredes de Coura foi sempre um festival inquieto, porque nós na altura experimentávamos coisas, as coisas que davam, os que não davam, morriam. Fazíamos palcos novos, fazíamos experiências novas, as que sobrevivessem continuavam, aquelas que morressem ficavam. E então havia sempre este espaço, ou seja, no Festival de Coura não há pessoas que se sentem realizadas, já há pessoas insatisfeitas e que muitas vezes é preciso perder o equilíbrio e frequentemente nós perdíamos esse equilíbrio, ou seja, nunca ninguém viveu à sombra do sucesso, porque quem viver à sombra do sucesso, e mais nesta sociedade hoje louca em que tudo corre, morre em pouco tempo. E então, isso também é uma das características do Festival de Paredes de Coura, que é acreditar que não há perfeição e viver em inquietude e muitas vezes estar com os pés no abismo, mas olhar o céu. Depois outra coisa que não ia dizer que o festival também é o que é, porque isso costuma-se dizer até na lógica empresarial, mas também é porque se perdeu dinheiro. E muitas vezes, quando nós perdemos dinheiro, é que nós aprendemos, porque nos tempos da abundância e da vitória, ninguém aprende nada. Acreditem nisso. Aprende-se muitas vezes muito mais com o fracasso. Porquê? Porque depois já podemos agir até com mais inteligência e com mais força. Agora as pessoas não se devem deixar abater pelo fracasso, mas nunca encarem o fracasso como algo que nos pode tolher e que não nos leva a fazer mais fortes. Ou seja, o fracasso era aquilo que dizia no... Quem era? O Brecht, não era? Que dizia que era preciso errar e errar cada vez melhor. No fundo é... O Beckett. Mas é quase a mesma coisa. Depois nasceu... E vê como isto passa rápido. Maravilha. Já me safei. Depois nasce daquilo que eu acho que é talvez a maior característica humana, que é a fragilidade. Hoje até nisto, eu tinha a ideia que eram pessoas
que vinham para aqui vender que temos que ser fortes, temos que os matar, temos que vender, temos que derrubar montanhas. Quando bater punho, temos que fazer não sei o quê. Nós o que temos que fazer é cada um aceitar a sua fragilidade. Ou seja, vocês devem pensar que eu, para estar aqui, que estou a falar com muita segurança, agora até não estou nervoso, mas isto aprende-se. E o meu cunhado que está aí, que é muito certinho, até muitas vezes em algumas coisas gostava de ser com ele deu-me uma porrada de livros de autoajuda para aprender como se fala em público. Não aprendi nada. Sabe o que é que eu aprendi? Aprendi uma coisa. Quando se fala em público, todas as pessoas estão nervosas. Agora o principal é a gente controlar a maior parte dos seus nervos e das suas emoções e controlar a respiração, porque isto aprende-se. Eu quero um de vocês poder estar aqui e aprende-se. E a fragilidade humana em que sentido? Porque é na fragilidade humana que nós muitas vezes, imagina, se eu partir do princípio que sou frágil, natural, e se tiver consciência disso, naturalmente que da próxima vez eu posso fazer o quê? Posso partir dessa fragilidade para fazer um pouco melhor. E não quer isto dizer que não haja pressão sobre as pessoas. Eu na Câmara também coloco pressão sobre as pessoas, mas também se coloco pressão sobre as pessoas e também tenho que as motivar para elas arriscarem, porque não posso colocar pressão ao ponto de lhes tolher. Mas o que temos que fazer é partir que as pessoas são frágeis e depois tentá-las ajudar. E sobretudo foi da fragilidade humana que o Festival de Paredes de Cor atingiu a notoriedade e a importância que tem hoje no contexto dos festivais do país. Agora, para terminar, gostaria de passar um vídeo. Foi feito rapidamente, ontem dei ao Nuno a banda sonora, o Nuno Alves é que juntou as imagens e fez isto. O tema é glória. Não se deixem enganar pelo caráter épico do vídeo, porque a glória após incautos é perigosa. E a glória porquê? Porque agora, para terminar, eu quando vou para a escola levar o meu filho pequenino, vou sempre a explicar as árvores, que ele não sabe o que é um carvalho, o que é um pinheiro, e vamos sempre ouvir duas músicas. É a glória e a abertura do Zadok do Handel. Porque se vocês forem ouvir é esta, mas na abertura do Zadok tem lá Rissóis, e o Vicente muitas vezes pede-me para o papá meter a canção do Rissóis. É isto, olha, é que se consegue.